Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso vídeo de hoje eu gostaria de meditar com você sobre o tema O que buscar em Jesus. E para tanto, nós iremos nos basear no Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versículos 17, 18, 26 a 30, que nos diz o seguinte: E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Existem muitos motivos para as pessoas buscarem Jesus. Existem aqueles que buscam Jesus, por exemplo, por causa de uma religião, para terem uma religião. Essas pessoas têm como objetivo não serem um pagão ou não serem um ateu. Elas pensam consigo o seguinte: eu tenho que ter uma religião, eu preciso crer em alguma coisa. Então essas pessoas procuram a mensagem de Jesus porque em Jesus as pessoas podem encontrar elementos para uma boa religião. Embora Jesus não tenha fundado nenhuma religião. Na verdade, Jesus praticou a religião judaica, porque Jesus era judeu. Porém, dentro da religião judaica, Jesus fundou um movimento voltado para a existencialidade, voltado para a vida. Como ele mesmo disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Existem também aqueles que buscam Jesus para ter saúde psicológica, saúde emocional. Vivemos numa época de muitas doenças mentais: estresse, depressão, síndrome do pânico, traumas diversos. E tem pessoas que descobriram que precisam de firmeza interior. Descobriram que precisam de convicções interiores que fortaleçam as suas emoções, porque descobriram que muitas doenças emocionais são causadas por uma fragilidade interior. Diante disso, elas procuram Jesus e a mensagem de Jesus, porque sabem que as palavras de Jesus são profundas e são práticas. Nos ensinos de Jesus, as pessoas encontram bom material para a saúde mental e emocional, porque os ensinos de Jesus ajudam o ser humano a se desenvolver. E também existem aquelas pessoas que procuram Jesus para ter uma posição na vida, ou um lugar na vida. Não querem viver como um ninguém, sabem que a vida é curta e querem, nessa vida passageira, encontrar o seu lugar. Algumas pessoas descobriram que fazer parte de algo grande, algo que seja milenar, lhe dará essa posição, esse senso de pertencimento. Sentem que se fizer parte do cristianismo vai encontrar o seu lugar no mundo. Alguns se sentem importantes fazendo parte de uma igreja grande. Outros se sentem importantes sendo líderes de uma igreja grande porque estando à frente e liderando pessoas faz com que elas se sintam valorizadas. De fato, as pessoas podem encontrar importância em Jesus, porque o cristianismo é um movimento mundial e é um movimento de milhares de anos. No entanto, existem motivos melhores e maiores para nós buscarmos Jesus. Porque Jesus tem muito mais do que isso para nos dar. Procurar essas coisas é buscar muito pouco em Jesus. Em Jesus existe muito mais do que religião. Em Jesus existe muito mais do que saúde emocional. Em Jesus existe muito mais do que posição na vida e senso de pertencimento. Contentar-se com essas coisas é se contentar com pouco.
porque o que Jesus tem para nos dar ainda está fora da nossa imaginação. Por isso, busque muito de Jesus, esperando dele muito mais do que esta vida. No texto que nós lemos hoje, o Evangelho nos mostra pessoas buscando Jesus por motivos ligados a esta vida mortal, a esta vida passageira. E nessa busca, até mesmo os próprios discípulos de Jesus estavam envolvidos. Nos versículos 17, 18 e 29, nós descobrimos o que os discípulos buscavam em Jesus. As atitudes dos discípulos mostravam que o que eles buscavam de Jesus era diferente daquilo que Jesus queria dar para eles, mostrar para eles. Por exemplo, no versículo 18, Jesus se referiu à chegada do seu tempo. Nós sabemos hoje de que Jesus estava se referindo à sua morte dolorosa para a remissão dos pecados. No entanto, eles estavam entendendo que era chegado o tempo do Messias conforme a tradição judaica. Porque conforme a tradição judaica, o Messias iria resgatar a independência de Israel e resgatar a monarquia pela linhagem do rei Davi. Você observa isso, por exemplo, na atitude de Judas. Quando ele traiu Jesus, o objetivo dele era ajudar a situação para que Jesus chamasse os homens às armas e pudesse então libertar Israel de Roma. Quando ele viu que Jesus foi condenado à morte, ele viu que condenou um homem inocente e por causa do remorso se matou. Outro exemplo está no versículo 29, quando Jesus disse que iria beber vinho novamente no reino do seu Pai. Sabemos que Jesus estava se referindo a celebrar a vitória da vida no reino futuro de Deus que se manifestará sobre a terra. Porém, eles estavam entendendo de outra forma. Eles estavam entendendo de que se tratava de uma celebração nos palácios de Jerusalém, com Jesus já coroado rei e eles sendo príncipes. Baseado nisso, você entende aquilo que aconteceu momentos antes, em Mateus 20, versículo 20 e 21, quando a mãe de João e de Tiago pede a Jesus que quando ele se assentasse em seu reino, colocasse um filho dela à sua direita e o outro à esquerda. Ou seja, Jesus como um rei político e tendo João e Tiago como seus príncipes. Perceba que eles estavam buscando coisas relacionadas a esta vida esta temporal. Eles estavam buscando a honra, a liberdade, a independência de Israel para que Israel fosse de novo uma nação livre. E eles estavam buscando também honras para si, pelo fato de eles participarem dessa grande conquista e se tornarem príncipes de Jesus em seu reino. Depois disso, nós observamos nos versículos de 26 a 28 o que é que Jesus de fato queria dar para os seus discípulos. Num jantar da Páscoa dos judeus, Jesus fez uma cerimônia simbólica. Dentro dessa cerimônia, que nós conhecemos como Ceia do Senhor, Jesus mostra o que é que ele estava oferecendo de fato para os discípulos e para o mundo. No versículo 26, nós descobrimos que Jesus estava dando o seu corpo. E o corpo de Jesus é um corpo novo, um corpo que foi conquistado pela sua morte na cruz. Morrendo na cruz, ele absorveu esse nosso corpo mortal e temporal. E, através da ressurreição, ele trouxe um corpo novo para oferecer à humanidade. Um corpo que não pode mais morrer. Era esse corpo que ele queria dar para os seus discípulos. Ele estava oferecendo muito mais do que aquilo que os seus discípulos estavam buscando. Também, nos versículos 27 e 28, nós vemos que Jesus estava oferecendo a sua vida. Ele, através daquele ato simbólico, estava oferecendo o seu sangue. Na tradição judaica, sangue é vida. O entendimento judaico de Levítico 17, versículo 11, de que a vida de um ser vivo está em seu sangue, fazia com que eles entendessem que Jesus estava oferecendo a sua vida. E a vida de Jesus é vida eterna. Ao ressuscitar, Jesus não podia mais morrer. Era esta vida que ele estava oferecendo, vida sem fim, muito melhor do que a vida que eles estavam buscando. Jesus estava oferecendo
uma vida com proporções superiores a esta vida. Uma vida sem limites, uma vida sem fronteiras. Por isso, o que você tiver que buscar de Jesus, busque muito além, mas muito além desta vida. Não limite a esta vida mortal aquilo que Jesus tem para te dar. Esta vida é passageira. Por mais que nós tenhamos, um dia esta vida se acabará. Por mais que nós tenhamos saúde física, um dia morreremos. Por mais que nós tenhamos saúde emocional, um dia morreremos. Por mais que tenhamos sucesso, um dia morreremos. Por mais que tenhamos bens, morreremos. Por mais que tenhamos um senso de lugar, de pertencimento no mundo, um dia morreremos e deixaremos o mundo. Por isso que esta vida nos deixa uma lacuna, nos deixa um espaço vazio, porque as experiências mais incríveis acabam com a morte. As coisas mais incríveis que sentimos, as pessoas mais incríveis que encontramos, depois que nós morrermos, não fará absolutamente nenhum sentido e nenhuma diferença. Então, não limite Jesus a esta vida, pois Jesus é de instâncias divinas, de instâncias superiores. Então, busque em Jesus coisas de proporções divinas. O poder de Deus manifestado em Jesus tem a capacidade de mudar o caráter desta vida para sempre. Jesus já nos mostrou a vida que Ele sempre queria nos dar. E Ele nos mostrou através dos milagres que Ele realizou. Quando Ele curava uma pessoa incurável, quando Ele ressuscitava uma pessoa que havia morrido, Ele estava querendo nos mostrar a vida que Ele queria nos dar. Uma vida onde Ele iria reverter o mal e reverter a morte. Jesus também nos mostrou essa vida através da sua ressurreição. Ele quer mudar para sempre a natureza da vida, porque quando ressuscitou, Ele se apresentou completamente novo, completamente diferente, completamente transformado. O seu corpo fazia coisas incríveis que os seus discípulos presenciaram por mais de 30 dias. Na verdade, por 40 dias. Jesus quer nos dar vida assim, vida sem fim. Busque em Jesus uma vida ampla, mas uma vida tão ampla que não caiba nesta vida e que não caiba neste mundo. Uma vida tão ampla que você comece a vivê-la agora, mas precise do restante da eternidade para terminar de vivê-la. Busque em Jesus uma vida sem limites, porque é isso que Ele tem para te dar, ao invés de te oferecer as migalhas deste mundo, migalhas passageiras. Portanto, o que as pessoas querem de Jesus é muito pouco diante daquilo que Jesus tem para nos dar. Nós somos tão infantis, às vezes, diante de Jesus quando nós buscamos coisas dele. Porque nós só conhecemos esta vida limitada, esta vida na qual nós vivemos décadas, esta vida onde nós conhecemos apenas o tempo passando, o ponteiro do relógio passando, nos agoniando por sabermos que nos resta pouco tempo. E nós achamos então que tudo que nós precisamos é saúde, que tudo que precisamos é dinheiro, que tudo que precisamos é sucesso, ou que tudo que precisamos é propósito e lugar na vida. Enquanto isso, Jesus conhece tantas vidas infinitas. Jesus conhece a possibilidade de vivermos infinitas fases na vida. Imagine o que Jesus não pensa de nós diante das nossas buscas tão limitadas. Certa vez ele disse em Mateus 17, versículo 17, o seguinte: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Outra vez ele disse em João 4, versículo 10, se você me conhecesse, você me pediria água viva, e não essa água que depois volta a te dar sede. Então, busquemos a vida que Jesus tem para dar, e não a vida que a gente espera e que pensa que precisa. Se nós buscarmos a vida que Jesus tem para nos dar, nós viveremos parte desta vida aqui, neste mundo, e viveremos o restante dela pela eternidade afora, pelos séculos e séculos adiante. Que você não se limite ao seu senso de necessidade, porque o seu senso de necessidade é limitado. Que você se
encaixe naquilo que Jesus quer te dar. E o que Jesus tem para te dar é tão amplo que envolve esta vida e muito além dela, que envolve este mundo e que precisa de um lugar muito mais espaçoso do que este mundo. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.